inglês. Falando nisso, se você quiser, a gente pode fazer a nossa aula em inglês. Ah, pra mim, tanto faz, assim. É só os termos mesmo que eu não sei em português. Tá bom. Hoje eu vou te dar aula em. Bem, vamos ver, né? Pode ser que eu invente de dar aula em inglês no meio da aula. De toda forma, a gente tem que encontrar o valor da tangente. E a gente sabe que existem equações que fazem conversão de funções trigonométricas. Por exemplo, existe uma equação que é a fundamental da trigonometria. Provavelmente você conhece essa equação, certo? Sim. Muito bem. Uhum. E sabe que o secante e o tangente, eles podem ser escritos em termos de seno e de cosseno. Sim. Por exemplo, a secante, ela é 1 sobre cosseno. E a tangente é seno por cosseno, certo? Certo. Isso você sabia, então. Sim. Muito bem, então de alguma forma a gente pode usar essa equação aqui para relacionar secante e tangente. Tem uma relação. Hum, Note, se eu pegar essa equação e querer que a tangente apareça, qual que é a primeira ideia que eu vou ter? É pegar toda essa equação aqui e dividir ela toda por cosseno ao quadrado, entendi. não é mesmo? Porque se eu Hum, divido por cosseno ao quadrado aqui, vai virar tangente ao quadrado. Uhum. Aqui vai virar o quê? Vai virar o número um. E aqui, olha só quem aparece, secante ao quadrado. Pronto. Então, a Hum. gente acabou de encontrar uma relação entre tangente e secante. Veja, nós sabemos que a secante é menos 5 terços. Secante está ao quadrado. Então vai ficar 25 nonos, passam um para o outro lado. Vai ficar tangente ao quadrado de θ igual a 25 nonos menos um. Esse um estava positivo, foi para o outro lado negativo. Só que o Uhum. menos um, né, talvez ele seja melhor de se escrever como menos 9 sobre 9, para a gente poder juntar as duas frações, né? Faz sentido o que eu fiz aqui? Faz. Tá bom. Não entender, fala. 25 menos 9 é 16. Agora a gente faz a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. A princípio deu 4 terços. Uhum. Só que tem um detalhe. É, esse 4 terços é positivo ou negativo, porque a raiz quadrada nos dá essas duas possibilidades, certo? Certo. Como é que a gente pode saber se é o positivo, se é o negativo, se é os dois? Nós temos que ler o enunciado. Ele está dizendo que este ângulo que causou o menos 5 terços na secante é um ângulo entre π e 3π sobre 2. Se a gente for criativo, a gente percebe que isso é o terceiro quadrante. Por quê? Porque aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π, certo? Uhum. Uhum. Isso. Ah, muito bem, que legal. É, então, se está entre π e 3π sobre 2, significa que está no terceiro quadrante. Agora a pergunta é: a tangente no terceiro quadrante, ela é positiva, ela é negativa? Você tem alguma ideia do valor da tangente no terceiro quadrante? Hum, eu sei que o cosseno é o x, então o x seria negativo e o cosseno seria. Quer dizer, não. O seno, se- Estou gostando, continue. o seno seria negativo e o cosseno também seria negativo. Então seria positivo? Perfeito.
Você concluiu do jeito que deveria mesmo. Eu, particularmente, não sei o que acontece com a tangente em nenhum lugar. Então, o que que eu faço? Eu penso nela como seno dividido por cosseno. Uhum. Como ambos são negativos, fica positivo. Parabéns. Gostei do que vi. Agora é sua vez, pessoa. Eu vou pedir para você fazer uma conta, tá? E ela Tá vai bom. seguir a mesma lógica dessa. Porque se eu ficar só resolvendo conta, bem, vai virar vídeo do YouTube, ninguém aprende nada vendo vídeo no YouTube, né? Se aprendesse, eu já era médico, já era veterinário, Hum. tinha um monte de profissões. Porque eu fico vendo vídeo o dia todo. Deixa eu te mandar então aqui o que eu acabei de fazer, para que você use como referência, mas eu vou querer que você faça essa conta como se você estivesse fazendo para uma prova, tá bom? Escreve bem Tá, bonitinho e me manda uma foto depois para poder avaliar, tá? tá bom. Tá bom.
Eu tenho uma pergunta. Dá para você fazer raiz quadrada dos dois lados quando você tem. ahn, quando você está nessa parte aqui, eu vou te mandar uma foto. Veja que a conta ainda não está do jeito que a gente quer, né? Note que eu Certo? também fiz isso, só que eu peguei essas funções e transformei em outras coisas, não é mesmo? Uhum. Ó, tipo, eu não deixei que nem você deixou ali cosseno ao quadrado, subseno ao quadrado, eu transformei numa tangente. Tá, então a gente poderia transformar no cotangente. Você tem que transformar, exatamente. Você vai No co- transformar em cotangente ao quadrado e do outro lado em cossecante ao quadrado. Então vá lá. Ah, já entendi. Você pode voltar de novo para a pergunta? Ah, não estava no arquivo que eu te mandei? Tá aqui, beleza. Viu como é importante eu pedir para vocês fazerem? Porque eu tenho certeza que quando você viu ali, tudo fazia muito sentido e tal, você entendeu. Mas se Hum. você não tentar fazer, não vai entender. Não vai perceber as dificuldades, coisas do gênero. Meu professor na minha aula, ele nunca pede pra gente fazer, ele só sempre faz os problemas no whiteboard e daí ele só, tipo, explica como fazer, só que depois, tipo, a gente não faz de novo. Sim, daí não tem como saber se aprendeu ou não. Legal, quando Hum. você terminar, manda a foto.
Você consegue fazer a raiz de um número negativo? Eu vou fazer essa conta para você. Bem, a princípio era para fazer aquela mesma parada que eu fiz antes. Então, supostamente você chegou em algo como. Bem, tá, como é que eu posso começar aqui? Eu tô aqui, Ele nos ó. deu a informação do cossecante, certo? Então, Nossa. Se a cossecante ela é 1/seno, então até a gente poderia encontrar que o seno é o contrário daquilo, né? Beleza? Uhum. Muito bem. Bem, se o seno é esse, a gente consegue achar o cosseno. Por quê? Porque a gente tem aquela fórmula que eu ensinei para você, que na verdade você sabe essa fórmula desde criança. Certo? Então, se o seno é menos 5/13, você vai ficar com 25 sobre o quadrado de 13, que é 169. Então vai ficar 1 menos 25 sobre 169. Alguma dúvida até aqui? Não. Você deve estar pensando, mas não foi assim que eu fiz. Pois é. Nem todas as contas é um cara crachado que eu havia feito. Você tentou usar a fórmula da cotangente cossecante, é um jeito também, mas já que você não fluiu muito bem sozinha dessa forma, eu estou indo por outro caminho. Veja só, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos essa parada toda ali. 1 é a mesma coisa que 169 por 169, certo? Uhum. Então, quanto que é 169 menos 25? É 144. 144, a raiz quadrada de 144 é 12, se eu não me engano. É. Tá bom. A gente quer a tangente. Poxa, a tangente é seno por cosseno. Eu tenho seno, eu tenho cosseno. Acabei de encontrar os dois. Entendi. Qual que é o seno? O seno é menos 5/13. Mas ele é positivo, ele é negativo. Vamos confirmar isso. Aqui não tem muita conversa, né? O seno ele tem que ser negativo, justamente porque o cossecante já é negativo. Então, é menos 5/13 sem conversa. E o cosseno? O cosseno tem que avaliar. O cosseno ele é negativo ou ele é positivo nesse quadrante aqui? Quem que é esse quadrante? Esse quadrante é o quarto quadrante. Uhum. Aqui, o cosseno é positivo ou é negativo aqui? Negativo. Positivo. O cosseno é positivo. Porque o cosseno são os valores de x, Sim, certo? sim. Então, se Portanto, ele está para cá, ele é positivo. Então, vai ficar mais 12 por 13. Corta, corta. Ok? Esse era o valor da tangente. Então, a trigonometria ela te permite seguir por vários caminhos distintos. Você pega uhum. aquele que você achar mais apropriado. Beleza? Uhum. Então tá bom. Vamos ver o que você fez. Qual que foi o seu bug mental aqui? Isso tá certo. Daí você tem a cossecante, daí você. ah, calma aí, né? Ó, a matemática básica aqui, meu Deus. Orando. O cossecante de θ era esse menos 13/5. Quando você eleva uma coisa ao quadrado, ela fica positiva. Então não poderia ter ficado menos 194 aqui. Esse foi Verdade. seu erro, certo? É. Tipo, o quadrado
É o quadrado da cossecante. Quem que é a cossecante? Cossecante era menos alguma coisa. Então, qualquer coisa negativa ao quadrado fica positivo. Entendi. Percebeu seu erro, né? Então, beleza. Aí, esse sinal foi acumulando, acumulando erros e apareceu aqui todo zoado. Muito bem. Vamos para a próxima. Então, bastante coisas de matemática básica aí. Vamos ver a próxima. Vou pegar aqui. Eu sei que esses professores de IB não levam muito na amizade esse tipo de erro, né? Eu já fui professor também de IB, dava aula lá em Portugal, Ah, numa é? escola internacional. Então eu sei que é difícil, mas esse erro, esse tipo de erro aí, a menos que tenha sido uma distração tua, eles vão ficar meio cabreiros. Travou aqui, que saco. Vai voltar, tá? Um segundinho. Ah, esse computador. Muito bem. Então ele deu uma expressão zona aqui, quer saber alguma outra coisa. É, mostre que é isso aqui. Hence, ó, meu inglês aqui, não posso falar mal, porque meu inglês, meu Deus do céu. Não entendi, hence. Não sei, essa palavra é desde que, né? Eu acho que hence é isso. Para quê? Eu É, não sei se hands é tipo, faz a primeira parte depois faz essa parte, ou tipo, dando esse problema, faz esse. Não em sei. seguida, né? Em outras palavras. Sim. Ah, tá bom. Então, ele quer que, vamos dizer assim, a gente prove que isso é igual a isso, de alguma forma. E depois que a gente provar isso, a gente pode fazer esse negócio aqui. Vamos focar primeiro na primeira parte. Quando eu olho para essa forma, essa, vamos dizer assim, essa expressão, do jeito que ela tá, eu lembro de um- uma identidade trigonométrica. Então, sabe, essa matéria aqui tem muita identidade. Se teu professor não deixar vocês levarem uma tabela de propriedades trigonométricas, a coisa fica um pouco complicada, tá? Porque é Não, a difícil gente, decorar todas mesmo. Vocês vão poder levar? sim, Então, tá aí uma que você vai ter que escrever em algum lugar, ó. eu acho que eu tenho essa. Ah, não. É bom decorá-la. Como você pode ver, ela envolve a multiplicação de seno e cosseno com argumentos diferentes, que é o que está acontecendo aqui, né? Seno e cosseno com argumentos diferentes. No nosso caso, o A, eu acho que você concorda comigo, é o 5x, certo? Uhum. E o B é o 3x. Então, se o A é o 5x e o B é o 3x, onde tiver A, eu vou colocar 5x, e onde tiver B, eu vou colocar 3x. Legal. Quanto que é 5 mais 3? 8. E 5 menos 3 é 2. Beleza? Será que é isso que o problema pedia? É isso mesmo. E agora que a gente chegou nessa resolução, queremos resolver a outra. Bem, Uhum. existem duas formas de resolver essa última ali. Você pode, uma vez que você sabe que isto aqui é igual a isto, você pode dizer que essa parte aqui é zero. Também dá. Ou você pode diretamente dizer que isso aqui é zero. Eu vou fazer dos dois jeitos.
A gente quer que essa parada aqui seja igual a zero. Foi o que a parte de baixo falou. Ah, mas ela falou só dessa. Não importa. A gente sabe que essas duas são iguais. Então, isso Uhum. aqui igual a zero, certo? Portanto, em vez de usar isso, eu vou usar isso. Por quê? Porque eu quero. Ah, mas tu não podia usar essa? Podia, mas eu quero começar com essa. Então, eu vou passar esse 1 meio para outro lado, ele desaparece com zero, e eu vou ficar então com seno de 8x mais seno de 2x igual a zero. E agora eu posso passar o seno de 2x para outro lado. Então eu estou preocupado, estou interessado nos valores de x que fazem esse cara ser igual a esse. Eu sei quais são esses valores? Bem pouco. Então esse caminho não foi legal. Vamos seguir o outro caminho. Ah, professor, é assim mesmo? É assim mesmo. Se a gente está fazendo uma conta e a gente não percebe, a gente percebe que o caminho não está legal, não fica perdendo tempo, vai pro outro. Eu até saberia resolver, mas desse jeito aqui vai ser mais fácil. Por quê? Porque aqui está multiplicado, e daí eu entendo que se esse cara for igual a zero, resolve a conta. Ou se esse aqui for igual a zero. Uhum. Aí fica mais fácil, né? Porque é bem tranquilo descobrir ou lembrar, né? Quais são os valores que fazem o seno de 5x ser zero. Porque o seno, ele é o cara da vertical. Então, ele vai ser zero em alguns lugares específicos. No ângulo zero e no ângulo 180. Você pode usar a calculadora se quiser verificar isso, né? Uhum. Uhum. Bem, então se o 5x for múltiplo de π, tá resolvido. Né? Porque o seno ele é zero quando o ângulo é zero, quando o ângulo é π, quando o ângulo é 2π, quando o ângulo é 3π, quando o ângulo é 4π. Ou seja, toda vez que tu tem um número inteiro aqui, você vai ter zero. Vai ser zero, ok? Portanto, meio que está resolvido, né? Se o x for nπ sobre 5, chegamos na resposta. Acontece que nós estamos dentro de um espaço muito específico de valores nessa questão. 0 a 2π. Então eu não posso jogar, ou melhor, não posso ter nenhum valor de n que faça o x passar de 2π. Portanto, o n vai ter que ser no máximo 10. Não é mesmo? É, porque o máximo é 2π. Entendi. Daí, se eu tiver 10 dividido por 5, dá 2, aparece 2π. Sacou? Uhum. Então você sacou. Essa foi a conta para o seno. Então agora você vai pensar a mesma coisa, mas para o cosseno. Veja que essa conta envolve não só fazer numerozinhos, continhas, multiplicaçõezinhas, mas um pouco de percepção do, do plano cartesiano ali, né? Do círculo trigonométrico. Então eu quero que você gaste seu cérebro nisso, você pense. Porque se eu ficar te explicando assim, fica até meio confuso. Não é uma coisa que é só ir fazer a conta e pronto, né? Tem Uhum. análise. Então pensa um pouco aí, me manda alguma resposta, eu vou ver se eu acredito na forma que você escreveu, tá bom? Tá.
Daí era no quarto quadrado? Quadrante. Você não tá com o enunciado aí? É ruim eu ficar indo e voltando, indo e voltando. E a gente não tá falando de quarto quadrante ou de quadrante específico. Ah, não, é 0 a 2π. Exatamente. Tá, eu te mandei. Certo. Bem, daí você falou. ah, tua matemática básica tá meio zoada. Vamos ver aqui. Beleza. Você falou que 3x, que é o argumento do cosseno, deveria ser igual a π sobre 2. Porque é no π sobre 2 que o cosseno zera. Uhum. Muito bem. Mas não é só no π sobre 2. Não. É nos múltiplos de π sobre 2. Por exemplo, na primeira volta, né, de 0 a 2π, é no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Então, por isso que eu fiz isso aqui, olha. Eu coloquei o n, e a gente sabe que o círculo trigonométrico vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, às vezes, você tem mais de uma resposta, não é mesmo? Então, você cometeu esse erro aí. Mas você cometeu um erro ainda mais bizarro, que Mas foi... aonde deveria ir o N? Você viu o que eu fiz? É sempre bom seguir os meus exemplos, tá? Ó, eu falei aqui que 5x tinha que ser igual a nπ, certo? No meu caso. Porque por seno zerar, a gente sabe que o seno zera em múltiplos de π. Ou seja, se o n for 1, se o n for 2, se o n for 3, etc. Tá. Mas você seguiu a mesma lógica. Porque você simplesmente falou que o 3x deveria ser igual a π sobre 2. Não é verdade? Porque existem outras possibilidades. Daí, para essas outras possibilidades, você coloca o n na frente. Porque o cosseno ele vai ser zero para qualquer múltiplo de π sobre 2. Né? Π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Não é mesmo? Uhum. Então você tem que tomar esse cuidado também, tá? Melhor ainda. Melhor que isso aqui. É π sobre 2 mais kπ. Para ser bem preciso. Por quê? Porque agora é assim, né? Vamos pensar no círculo trigonométrico. Onde que o cosseno zera? Ele zera no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Π sobre 2 mais π dá 3π sobre 2. Né? É a mesma coisa que um meio mais um dá 3 meios, né? Uhum. É. Então, nós temos que ir somando de π em π. Por isso que o certo mesmo é π sobre 2 mais kπ, ok? Então não era o que você fez lá, não. Mas o que que é o K? Ah, K, N, tanto faz a letra. Eu só não queria usar mesmo. Uma letrinha, o que vai virar um númerozinho, que nem no meu caso. Beleza? Uhum.
Certo. Daí agora sim, você isolaria o x, passando o 3 para o outro lado, dividindo. Mas olha o que você fez aqui. O que você fez foi muito esquisito. Deixa eu ver aqui. Você multiplicou 3. Entendi, né? Aqui, ó, 3x igual a π sobre 2. Daí você não entendi. Multiplicou 3 embaixo, 3 em cima. Não, eu multipliquei o 3 dos dois lados para isolar o x. Tá, mas se o, se o 3 estava multiplicando, era só ir para o outro lado dividindo, certo? Ou dividir 3 dos dois lados, o que não faria 9π sobre 2. Ficaria π sobre 6. É muito bizarro, tá? Você percebeu o seu erro, né? É, não sei por que Tem eu o fiz. jeito brasileiro de fazer, que é, já que está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Eu sei que no IB eles não falam assim, mas é muito prático desse jeito. Ou fazer do Não, jeito certo, que seria dividir os dois lados por 3. Mas você multiplicou por 3, né? Daí ficou errado, certo? sim, eu não quis fazer isso. Eu não sei por que eu fiz isso, não. Muito bem, daí ficaria quase certo a sua resposta. Π sobre 6, π sobre 6 ficaria quase certo. Mas eu acho que eu entendi o que você fez aqui. Você verificou as duas possibilidades do cosseno Eu peguei as de duas x. possibilidades, aí era para eu dividir os dois pelo 3. Exato, só que tem um problema, né? Porque você viu certo, você viu certo. O cara ali, de fato, se fosse cosseno de x, esses dois aqui são, né, o π sobre 2, o 3π sobre 2, como eu falei agora há pouco, são os valores que fazem o cosseno de x ser zero. Só que nós não estamos trabalhando com o cosseno de x, nós estamos trabalhando com o cosseno de 3x. Então você não pode diretamente dizer isso aqui. Quando você tem uma situação como essa, você tem que fazer aquilo que eu falei, colocar o NP, ok? Uhum. Então não dá para fazer direto desse jeito, infelizmente. Não dá para garantir que vai dar certo, sacou? Sim. Então como é que eu faria, né? Ficaria 3x igual a π sobre 2 mais NP, passo 3, dividindo, né? Então 3 vezes 2, 6. NP sobre 3, não aparece nenhum 9. Agora esse cara aqui, ele tem que estar entre 0 e 2π, né? Só que desse jeito fica muito feio. Então eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Daí eu vou conseguir juntar essas duas frações, porque vai aparecer 6 aqui. Então vai ficar 2nπ mais π. Tá feio, né? Mas é o jeito. Dividido por 6 sobre 2π. Agora fica um pouco mais fácil de identificar, né? Um pouquinho, bem pouquinho. Qual deve ser o valor do n para que a gente chegue no máximo a 2π? Tem que ser o valor que, quando eu fazer essa soma aqui, dê 12. Porque Uhum. 12 dividido por 6 dá 2, né? É. É. Agora, qual que é o n para que dê 12 ali? É 5,5. Porque 5,5 vezes 2 é 11, mais 1, 12. Não é mesmo? Uhum. Então, o n é no máximo ali 0,5. Então, o n vai de 0 a 5,5 possibilidades de n. E isso não aparece naturalmente ali na sua resposta. Mas é o jeito. A IB é assim, tá bom? Tem essas análises, não é só fazer conta. Uhum. Pegou mais ou menos a ideia? Acho que sim. Tem que fazer exercício, não adianta. O segredo tá aqui, ó. Perceber onde que o cosseno zera. Isola as coisas. As coisas. Vamos ver a próxima. Nossa. Resolva isso aqui e diga a validade do domínio. Você sabe o que é domínio? Sei, mas eu não sei o que quer dizer a validade do domínio. Em outras palavras, ele quer saber qual é o domínio. É isso. Uhum. Vamos dizer assim, de onde a onde você pode jogar valores de x ali, né? Etc. Ah, bem, nós estamos falando da função seno inverso, arco seno.
Então, a gente precisa ficar esperto. Por quê? Porque aqui dentro são os possíveis valores que o seno pode ter como resposta, né? Já que a gente está falando do seno inverso, né? Note, a resposta aqui é um ângulo que você está colocando dentro do seno inverso é Uhum. o range, né? A imagem da função seno. Muito bem. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui pode ser invertido da seguinte forma: seno de π sobre 6 é igual a 2x menos 1. Sim, isso eu sabia. Legal. E você sabe quem é o seno de π sobre 6, né? O seno de π sobre 6 é o seno de 30, que é um meio. Não é mesmo? Uhum. Uhum. Agora é só isolar o x. Consegue isolar o x para mim aí? Encontrar o valor dele? Sim. Tá bom. Três quartos. Você foi rápida. Vou confiar. 3 quartos. Agora, essa foi a primeira resposta. Maravilha, resolvido. Agora ele quer saber qual é a validade do domínio. Em outras palavras, entre quais valores, de quais a quais valores, né? Qual é o range, qual é o intervalo de valores que você pode jogar o x, né? Você pode colocar de valor de x na função. Beleza? Bem, se isso é seno inverso, como eu já falei agora há pouco, os valores que podem estar ali dentro são os possíveis valores de resposta do seno. Sim. Essa aqui é a função seno, uma onda senoidal. Ela tem um comportamento muito específico. O valor máximo dela é 1 e o mínimo é menos 1. Você nunca vai ver uma resposta de seno dando um número maior que 1, e a mesma coisa nunca vai dar menor que menos 1. É só você pensar no arco trigonométrico lá, né, no círculo trigonométrico. Se os valores de seno são os valores de y, o valor máximo de y que a gente chega aqui é 1. Faz sentido Uhum. também, né? Isso. Pela lógica ali embaixo, menos 1. Sendo assim, como essa é a função inversa, aqui dentro só vai poder ter números de menos 1 a 1. Faz sentido? Sim. Isso. E agora o que a gente tem que fazer é resolver essa inequação. Você saberia resolver essa inequação? Uhum. Então resolve aí, por favor. Então, o x tem que ser menor do que 4 e maior do que 3. Qual o valor? É menor do que 4 e maior do que 3. Ah, é? Acho que não, hein? Por quê? Que tu errou. Ó, o que tu tem que fazer é deixar o x sozinho no meio ali. Então, o primeiro passo vai ser desaparecer com esse cara. Para isso, eu vou somar mais um dos três lados. Sacou? Ah, é que eu tinha visto isso como 7. Nossa. Pô, mas. Tá, deixa pra lá. Beleza?
E agora a gente quer isolar o x, como tem um 2 multiplicando, passo 2 dividindo os três lados. Beleza? Uhum. Então, significa que os valores de x podem ser valores de 0 a 1. Maravilha. Eu acho que é bastante coisa para uma prova só, tá? Tipo, na verdade é bastante coisa para uma aula de 1 hora só. A gente precisaria de mais aulas. E aí, essa questão aqui, tu saberia começar? Dá uma pensada aí e me fala. Acho que eu sei. Nenhuma ideia? Então, o cosseno. Então, tem que ser entre 0 e 2π. 2π. Então, eu acho que eu fazeria, tipo, o cosseno ser igual a 1 dividido por 2, porque daí ia ser 1 menos 1, e daí ficaria cosseno x é igual a 1 sobre 2. Por enquanto tá ótimo. Cosseno x é igual a 1 sobre 2. Só que nós queremos o valor do x, certo? E daí, onde o cosseno x seria 1 sobre 2, seria... seria, tipo, 60 graus ou menos 60 graus. Então, o x teria que ser menor do que 60 ou maior do que menos 60. Olha, eu entendo o que você falou, mas tá errado. Tipo, tá certo de um ponto de vista geral, mas tá errado pro contexto da questão. Porque a questão te pede essa resposta entre 0 e 2π, não tá te dando a oportunidade de colocar números negativos. Então, sim, 60 e menos 60. Beleza? Só que você não vai chamar esse ângulo aqui de menos 60. Você vai chamar ele de 300. 300. Tá. Sacou? É 360 menos os 60 que você falou, dá 300. Beleza? Sim, Agora sim. Então tá bom, moça. Muito boa aula. Pena que tivemos pouco tempo. Mas se você quiser mais, é só chamar, beleza? tá bom. Tá bom, tchau, tchau. Boa sorte. Valeu. Tchau, muito